Nós queremos dar sequência ao nosso estudo da hermenêutica. Eu demorei um pouco para mandar o material para vocês, né? Porque a gente finalizou a respeito falando de parábolas e ficou algumas coisas ainda para vocês irem dando uma lida, mas acrescenta pouco, né, sobre o que a gente desenvolveu. E hoje nós vamos aí então na página 79, que já é a continuação desta apostila, a última parte dela. Eu mandei aí para vocês e nós vamos dar uma mergulhada na sequência aí, né, na segunda parte de figuras de retórica, tá bom? Vai ter mais algumas coisas bacanas para a gente dar uma olhada aí, tá bom? Qualquer coisa vocês vão sinalizando, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, para a gente caminhar juntos. Então, a primeira figura que nós vamos falar hoje é o símile. É uma palavrinha estranha, né? A gente costuma falar, por exemplo, de metáfora, a gente costuma falar de hipérbole, eufemismo, que são algumas palavras mais comuns, mesmo a gente não definindo exatamente o que é, mas a gente de vez em quando ouve essas palavras. Agora, símile é bem difícil da gente ouvir, mas toda vez que a gente observar a utilização deste recurso, a gente vai perceber que é uma figura, né, de retórica aí, uma figura de linguagem. Tá? Então vamos para a definição. A palavra símile indica comparação de coisas semelhantes. Essa definição aqui é importante para a gente entender quando está sendo utilizado o símile. Então veja, comparação de coisas semelhantes, porém de natureza diferente. Essa figura de retórica aparece em vários trechos bíblicos para facilitar a compreensão de quem ouve ou de quem lê a mensagem divina. Aí ele faz uma comparação entre o símile e a metáfora, né? Ele compara os dois recursos aí. Enquanto na metáfora há uma relação de semelhança, né? Nos dois há uma relação de semelhança, mas uma diferença de duas expressões no modo de comparar os objetos. Aí ele vai falar que na metáfora uma coisa é chamada pelo nome de outra coisa de natureza completamente diferente. Aí ele vai mostrar aqui Gênesis 49, 9. No mesmo versículo tem uma metáfora e dois símiles. Então vamos ver o exemplo aí, ó. Judá é um leãozinho, né? Isso é uma metáfora. Então Judá, nós sabemos que é lá um dos filhos de Jacó e está sendo comparado a um leãozinho. Então veja, é um ser humano comparado a um animal, tá? Então aí ele estava fazendo uma metáfora, provavelmente pela forma de agir de Judá, pelas características dele, então comparado a um leãozinho. Ele se curva, ele continuou falando de Judá, ele se curva e se deita como, olha só, essa palavrinha como ele destacou, ele colocou aí esses apóstrofos para destacar esta palavra. Então, ele se curva e se deita como um leão. Quando aparece essa palavra como, é um símile, tá? E como, de novo, uma leoa. Então, veja, nós tivemos aqui, no mesmo versículo, uma metáfora, certo?
porque afirmou que ele é um leãozinho. É óbvio que ele não é um leão. Então, está usando uma metáfora, afirmando que ele é um leão. E depois faz uma comparação. Então, ele se curva e se deita como um leão e como uma leoa. Então, por aparecer essa palavra como, então isso é um símile, é um recurso aí da retórica, tá? Observe que, embora Judá seja chamado de leãozinho, ambos são seres de natureza completamente diferente. A comparação reside apenas no comportamento de ambos, tá? Então veja que o escritor ele usou esse recurso devido ao comportamento de alguma maneira que pegou ali de Judá e comparou com o leão. Veja que de maneira implícita Jacó compara Judá com um leãozinho. Isso aí é uma metáfora. E de maneira explícita, ele compara Judá com um leão e com uma leoa, usando a palavra como. Tá certo? Por isso é um símile. Outro exemplo, Lucas 13:32. Jesus chama o rei Herodes de raposa. Isso é uma metáfora. Se ele dissesse que Herodes era como uma raposa, seria um símile, tá certo? Então, quando ele afirma que Herodes é uma raposa, ele está usando uma metáfora. Mas se ele, em vez de falar que é uma raposa, ele falasse como, usasse essa palavra como, então aí seria um símile. Ao dizer ide e dizei àquela raposa, o Senhor Jesus aplica em Herodes as qualidades da raposa, o que configura uma metáfora. Ele quis dizer que, embora Herodes fosse possuidor da astúcia da raposa, era tão indigno como indigna é a raposa. Então, usando ali as características que eram conhecidas da raposa, né? Ele compara as atitudes de Herodes com as atitudes de uma raposa, tá bom? Então aí é uma metáfora. A astúcia de Herodes se revela no seu modo de mostrar ser amigo tanto dos judeus como dos romanos, mas na verdade ele não era amigo de ninguém. Agia com artimanha e voracidade da raposa. Então, aí Jesus utiliza essa metáfora. Diferença entre símile e comparação simples. Todo símile é uma comparação, mas nem toda comparação é um símile. A comparação simples, por exemplo, não é um símile, porque ela é constituída de dois elementos da mesma categoria, ainda que entre ambos haja diferença no grau de perfeição. Aí ele vai citar a parábola do fariseu e do publicano, né? Graças te dou que não sou como os demais, ó a palavra como. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Ao dizer não sou como os demais homens, o fariseu se compara superior aos demais. Essa é uma comparação simples, porque, embora o fariseu se sente superior aos demais, há uma relação entre dois seres da mesma espécie, tá? Então, por serem da mesma espécie, é simples. Já no Salmo 73, 22, onde o poeta se compara a um animal, temos um símile, porque ao confrontar o poeta com o animal, verifica-se que ambos são completamente diferentes, tá? Então aí ele já vai continuar citando símiles aí, ó. Tem outro símile em Isaías 59, depois ele vai mostrar outro símile lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio 8:3. Mais um exemplo na sequência, Isaías 1:18, né?
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Então, essas comparações, utilizando essa palavra como, vai sempre ser classificada como um símile. É uma figura de retórica conhecida como símile. E tem mais, né? Vai ficar mostrando aí vários exemplos, tá? Que depois os irmãos leiam com calma, que vai enriquecer o entendimento. Alguma pergunta, um comentário até aqui? Tranquilo? Muito bem. Então, para seguirmos, página 81, perguntas, né? A pergunta retórica é diferente da pergunta normal. Então, os irmãos, as irmãs, todos e todas já devem ter ouvido a respeito de pergunta retórica, né? A pergunta retórica é aquela pergunta que se faz apenas para fazer a pessoa pensar. A resposta ela já é implícita, é uma pergunta que não requer uma resposta, porque subentende-se que a pessoa já saiba a resposta, tá? Alguma coisa desse tipo. Então, a diferença está na intenção de quem faz a pergunta. A pessoa que faz uma pergunta normal faz com o objetivo de conhecer algo que se desconhece. Mas quem faz a pergunta retórica faz com a intenção de manter ou reforçar sua opinião. Então, é uma pergunta da qual já se tem a resposta. Então, não precisa que seja respondida. É uma pergunta que tem a intenção de levar a uma reflexão, a uma análise, tá? Nós vamos ver alguns exemplos que vai ajudar esse entendimento. Via de regra, a pergunta retórica é feita quando a pessoa que pergunta não tem a intenção de receber resposta, porque já sabe. A intenção é fazer com que o interlocutor reflita sobre o assunto em questão. Então, esse recurso, né, de usar perguntas retóricas, às vezes até parece um pouco irônico, né, o jeito de expressar, porque a pessoa pergunta já sabedor da resposta. É meio provocativo a retórica, né? Fica algo assim meio, parece cutucando onça com vara curta, né? Que é para justamente haver uma reflexão ali, né? Naquelas perguntas que são feitas. Há vários tipos de pergunta retórica, perguntas que emudecem, perguntas com resposta e perguntas sem resposta. Então, veja, quando você faz uma pergunta retórica e essa pergunta ela é provocativa, numa situação que coloca o interlocutor contra a parede, né, dá uma espremida na pessoa, faz a pessoa pensar, então a pessoa não consegue nem se pronunciar, porque se ela dá aquela resposta, ela se complica. Então ela engole seco ali e vai ficando quietinho, né? Então prefere não responder. Olha só, perguntas que emudecem. As perguntas que emudecem normalmente esperam respostas óbvias, ou seja, a pessoa já é sabedora da situação e ela não vai se pronunciar, não vai falar. São aquelas perguntas que têm o objetivo de deixar o interlocutor sem opção, se não responder o que a pessoa que pergunta deseja que ele responda. A pessoa que pergunta encurrala o interlocutor, lhe deixando apenas uma saída óbvia.
Em alguns casos, o interlocutor não responde para não se autocondenar. Em outros, porque a resposta é tão óbvia que não precisa ser efetuada. Então, é um recurso bastante interessante, né? Você está numa pregação ali e você utiliza um recurso como esse aqui, é um algo provocativo, né? Levando ali as pessoas a refletirem. Você queria falar, Messias? Não, né? Tá bom. Então fica quietinho aí. Ó, exemplos bíblicos de pergunta que emudece. Mateus 22:12. Amigo, como entraste aqui, sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Embora o anfitrião da festa não soubesse exatamente como aquele penetra havia entrado no salão do banquete, se por conta própria ou por proteção alheia, sabia que ele não havia sido convidado, porque suas vestes lhe denunciavam. Então, é uma forma, né, de a pessoa se sentir encurralada, essa forma como Jesus contou essa história aqui, né, daquela pessoa que estava ali como penetra naquela festa e foi confrontado com essa pergunta, né, porque a pessoa já estava ali no local, a pessoa já estava envolvida ali naquele ambiente e a pessoa ficou sem resposta, porque o que estava claro ali é que, independente de qualquer coisa, não foi uma pessoa convidada, não era uma pessoa que deveria estar ali e acabou de ser descoberta. Vamos ver mais aqui. Mateus 3,4. O Senhor Jesus faz a seguinte pergunta aos fariseus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. Com essa pergunta, Jesus encurrala os fariseus, deixando-os emudecidos, né? Porque, ainda que ele estivesse transgredindo a lei cerimonial, estava em conformidade com a lei maior, né? A lei do maior. Eu até escrevi aqui amor, porque é a lei maior que a lei do amor, né? Que está acima de qualquer lei. Alguém levantou a mão? Alguém queria falar? Não. Tive a impressão de aparecer alguma coisa aqui, então acho que foi engano. Então, a lei do amor estava acima da lei do sábado. Jesus, quando realiza o milagre ali e ele é questionado, ele é atacado pelos fariseus, então Jesus ele vai questionar no sábado: é correto fazer o bem? É óbvio, né, irmão, que qualquer dia é correto fazer o bem. Então Jesus ele faz uma pergunta que já tem resposta. Só que eles preferem se calarem, que é para não se condenar, tá certo? Então, uma pergunta que os encurralou, né? É certo fazer o bem ou fazer o mal? É certo salvar a vida ou é certo matar? Então, veja, se eles dão uma resposta nesse tipo de questionamento, eles se condenam a si mesmo, então é melhor ficar quietinho, foi o que eles fizeram, tá? Mais um exemplo, Lucas capítulo 20, versículo 4, o Senhor Jesus pergunta às autoridades religiosas: o batismo de João era do céu ou dos homens? Com essa pergunta, os oficiais ficaram encurralados. Qualquer resposta coerente que eles dessem só serviria para autocondenação. Sabendo disso, preferiram dizer que não sabiam. Então deram a resposta aí atravessada, né? Mentirosa. Esse mesmo tipo de pergunta Jesus faz a Judas em Lucas 22, 48. Judas, com um beijo, traís o Filho de Deus, o Filho do Homem? Judas ficou encurralado,
sem nada para responder, né? Sem nada poder responder, porque tinha certeza de que Jesus sabia que naquele momento ele estava efetivando sua traição. Então Judas preferiu ficar calado, ele preferiu emudecer. E aí vai ter exemplos aí, né? Tem Marcos 8,36, Romanos 8,31, aí a sequência é desse tipo de situação, né? Onde a pessoa fica encurralada, fica sem resposta para não se condenar, tá? Aí depois ele vai citar exemplos de pergunta com resposta. Há casos em que a pergunta retórica vem com resposta, ou seja, a pessoa que pergunta é a mesma que responde. O método de perguntar e responder foi bastante usado por Jesus em seus discursos. Suas perguntas eram sempre relacionadas com questões que envolviam a vida moral e espiritual das pessoas. Ele nunca fazia perguntas triviais, mas sempre profundas e carregadas de significados. Olha só, Mateus 11:18. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Então ele mesmo perguntou, ele mesmo respondeu, né? A seguir ele responde: eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. No verso 9 ele faz outra pergunta: por que saístes para ver um profeta? A seguir ele responde: sim, vos digo, e muito mais que um profeta. Ainda em Mateus 19:17, ele pergunta: por que me chamas bom? E aí ele mesmo responde: não há bom senão um só, que é Deus. Então, é a pergunta feita e em seguida já vem resposta, porque é como se estivesse identificado que aquela pergunta não seria respondida a contento, que qualquer resposta que fosse dada ali não seria de acordo com aquilo que quem perguntou iria receber de resposta. Então ele faz a pergunta e ele já dá a resposta em seguida, tá bom? E para nós finalizarmos essas perguntas, deixa eu ver se vai finalizar. Vai finalizar. Perguntas sem resposta. Esse tipo de pergunta tem como objetivo estimular o interlocutor a refletir sobre o assunto em questão. Esse método também chamado de maiêutica, meu Deus, foi o mais usado por Sócrates, tanto para ensinar como para combater seus oponentes. Ele usava esse tipo de pergunta com o objetivo de fazer com que o interlocutor reconhecesse a sua própria ignorância e refletisse sobre as questões discutidas, a fim de estimular a mente e despertar o conhecimento latente. E aí, eu já lembrei na hora, né? Eu estudei isso aqui já tem um tempo, mas eu lembrei do livro de Jó, que o livro de Jó, a gente sabe que ele é composto ali no começo da situação crítica que aconteceu com Jó, onde ele teve a perda de todos os seus bens, a perda da sua família, da sua saúde, toda aquela situação, e depois Jó recebe a visita de 3 amigos, que esses 3 amigos chegam e se sentam e ficam ali chorando e se lamuriando 7 dias, aquele sofrimento, aquela tristeza, mas em seguida eles começam a questionar Jó com relação àquilo que estava acontecendo com ele, se por acaso ele não tinha cometido algum mal, alguma situação contra Deus, que será que ele não estava sendo castigado, porque ele não era humilde para se arrepender, para mudar aquela situação, e aquela coisa que os irmãos já sabem. Depois, Jó ele entra num período de questionamento. Ele, como é normal com todo ser humano,
quando está num processo de dificuldade, faz questionamentos, né? E pergunta, e quer saber, e por quê, e por quê, e por quê. E aí tem vários discursos dos amigos de Jó falando a respeito da situação dele, né? E questionando, e Jó respondendo, se defendendo. Mas quando chega no capítulo 38, Deus ele dispara uma sequência de 70, me parece, ou 77 perguntas para Jó. E são perguntas que não tem como responder, né? São perguntas que Jó não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E é justamente o que ele vai citar aqui no próximo parágrafo. O livro bíblico onde tem mais perguntas sem resposta é o livro de Jó. Os capítulos 38 e 39 são compostos praticamente só de perguntas. Neles, Deus faz uma série de perguntas que Jó não sabe responder. A maioria dessas perguntas até hoje continuam sem resposta humana. Não foi só Jó que não conseguiu responder. Nenhum de nós consegue responder aquelas perguntas, porque são situações que estão completamente fora, né, da capacidade humana de conhecer aquelas situações, aqueles questionamentos que Deus fez a Jó. Alguém pode pensar que as perguntas sem respostas são desnecessárias, mas não são. Elas são muito válidas porque revelam o tanto quanto somos limitados e ignorantes. Elas nos tiram do zênite da arrogância e nos coloca no nadir da humildade, onde todo homem deve ficar. Então, no pé da página aí tem o significado dessas palavrinhas simples, bem fáceis de entender, né? Palavrinhas que a gente usa todo dia. Misericórdia, as palavras complexas, mas tem o significado aí ao pé da página, tá? As perguntas sem respostas também são muito importantes porque nos conscientiza do tanto quanto precisamos aprender. Elas criam em nós o desejo de conhecer mais o pouco que conhecemos e o muito que não conhecemos, mas que precisa ser conhecido, né? Isso é importante demais, esse crescimento. A maioria das descobertas científicas e invenção tecnológica resultou de perguntas sem respostas. Isaac Newton, por exemplo, descobriu que a lei da gravitação universal, quando uma maçã, ele descobriu a lei, né? Quando uma maçã, ao despencar da macieira, caiu sobre a sua cabeça. Ele perguntou por que, ao desprender da haste, essa maçã caiu. Quem a puxou para baixo? Então, analisando, né? Ficando aqueles momentos ali, meditando a respeito daquilo. Então, Isaac Newton, ele fundamentou aí a lei da gravidade. Se não houvesse perguntas sem resposta, o homem ficaria estagnado no plano cognitivo, sem motivo para aprender e crescer. Amém, queridos? E aí, vocês estão mudinhos hoje? O que está acontecendo? Estão conseguindo captar aí? Tá tranquilo? Perguntas, comentários? Nada? Irmãos, estão devagar, hein? Eu acho que vocês estão no lanchinho aí, hein, meu? Fala aí, ô Daiane. Irmão, falando sobre perguntas, irmão falou sobre perguntas, já era não vou falar costume de Jesus, né? Mas era a forma dele trabalhar, né? E ensinar a palavra também, né? Porque muitas das vezes, muitas pessoas tentavam pegar Jesus com perguntas ao contrário, né? Da moeda, igual teve, né? Da César, que etc, né? Então, muitas pessoas também tentavam colocar Jesus contra a parede com perguntas, e ele respondia com mais uma pergunta que deixava as pessoas mais confusas ainda, né? Esse já era um método dele ensinar, dele, né? Pregar a palavra, né?
Perfeitamente, né? Ele usava muito esse recurso porque era como, não é nem questão de defensiva, mas questão de colocar as pessoas no lugar delas, né? Porque Jesus, ele sendo Deus, ele conhecia a intenção do coração. E quando alguém já vinha com a pergunta atravessada, né, que para a gente entender essa expressão pergunta atravessada, pergunta com segunda intenção. Então a pessoa fazia uma pergunta, mas embutido naquela pergunta já havia uma outra intenção. Ou para que Jesus viesse a se comprometer contra o império, ou para que Jesus viesse se comprometer com a lei, ou para que Jesus perdesse aquele perfil messiânico, porque o Messias ele tinha um perfil que era esperado, né? Havia vamos dizer aí, uma palavra que vai definir bem, não é silhueta, mas uma forma que o Messias deveria ter. Tá? Então, haviam requisitos que aquela pessoa que fosse o Messias deveria atender. Então, Jesus, ele já matava, quando a pessoa vinha fazer essas perguntas, Jesus já matava na hora ali a intenção daquela pessoa. Em vez dele simplesmente responder, ser educado, procurar deixar a pessoa tranquila e tal, ele rebatia com uma pergunta que deixava o camarada completamente bloqueado, né? Então, a pessoa não tinha para onde correr. Infelizmente não tinha o que fazer, eles às vezes saíam, às vezes entravam em outro assunto, esperavam um pouco, depois voltava a provocar Jesus de novo, e assim foi durante o ministério de Jesus. Amém? Muito bom. Vai falar, Messias? Deixa eu ver se a minha teoria aqui está certa. Ah, O povo, na época, eles não sabiam que Jesus era Deus. certo. Então, Jesus, para eles, era uma pessoa, teoricamente, comum, igual a eles. Só que Jesus, como ele se desfigurou, ele não quis aceitar as grandezas, os poderes de Deus, ele viveu como um ser humano comum, assim, igual a nós, mas ele era Deus. Só que aí as pessoas não sabiam, então talvez por isso que eles questionavam ele, né? Porque, assim, na minha imaginação, uma pessoa tão sábia, né? Aí eu faço uma pergunta para a pessoa me responde a pergunta e ainda me impõe uma outra pergunta que eu não consigo responder. Aí a pessoa fala, mas como uma pessoa comum que nem eu está, assim, falando do jeito popular, está conseguindo me dar um nó. Mas é por quê? Porque Jesus, ele viveu como homem, mas ele tinha, né, poder, né? Ele era Deus, né? Então ele estava desfigurado como pessoa comum e as pessoas não sabiam disso, então. É isso mesmo. Na verdade, assim, né? Chamar Jesus de uma pessoa comum é algo assim bem nosso mesmo, tá? É ocidental. O ocidental é uma pessoa assim que não tem a visão do ambiente oriental. Por quê? Porque Jesus, ele, entre os judeus, ele era respeitado. Por que ele era respeitado? Porque todo rabino, todo mestre era muito respeitado. Você entendeu? O mestre, ele era respeitado. Então, Jesus, ele não era respeitado como Deus. Jesus, ele não era respeitado como Messias. Jesus, ele não era respeitado como um ser divino, mas ele era respeitado como mestre, tá? Então, para o judeu, Jesus ele estava sim num patamar acima, tá bom? Não estava
tão acima quanto deveria estar, como nós, por exemplo, o consideramos. Mas eles não consideravam Jesus uma pessoa comum. Eles consideravam Jesus na prateleira de cima. Então, essa é a maneira que a gente precisa entender. Mas, realmente, eles não entendiam que Jesus fosse divino. A própria família dele, como nós vemos lá em Marcos capítulo 6, me parece, não o via dessa maneira, à exceção da sua mãe, tá? Porque Maria, ela foi avisada pelos pastores a respeito de Jesus, ela foi avisada pelo anjo, quando o anjo veio falar a respeito do que ela ficaria grávida, né? E lá Lucas, ele registra que Maria guardava aquelas coisas no coração, tá? Então os irmãos devem lembrar dessa passagem. Então Maria, ela estava informada a respeito do diferencial de Jesus, tá? Maria, ela participou certamente do batismo de Jesus, né? Assim, vamos, nossa mente ocidental, tá? Não tem como ser diferente. Na nossa mente ocidental, por exemplo, quando o Messias foi batizar lá junto com a Ana, né? A gente foi lá e a gente participou daquele momento. Quando o nosso filho vai batizar, né? A irmã Angélica foi lá no batismo do João lá e tal, toda aquela alegria. Quando Jesus batizou, aconteceu algo ali fenomenal. Quem lembra o que aconteceu no batismo de Jesus? Ninguém lembra. Meu Deus do céu, ainda bem que Maria lembrou, né? Porque estou vendo que os irmãos não estão lembrando de nada. Veja, quando Jesus foi batizar, a palavra fala que no momento que ele saiu da água, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. E João Batista ele já estava informado que sobre aquele sobre quem pousasse o Espírito Santo, este era o Messias. E outra coisa, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Tá bom? Então, Maria, possivelmente, participando do batismo de Jesus, não sei se ela participou, tá? Mas digamos que ela tenha ido lá no batismo do seu filho, pensando aqui com a nossa cabeça ocidental. Então, ela ouviu essa declaração de que Jesus, ele era o Filho de Deus. Amém? Então, à exceção de Maria, os seus irmãos, né, o seu pai provavelmente não o viam nesse diferencial de um ser divino, tá? Mas ele não era uma pessoa comum, as pessoas o tinham, no mínimo, como um mestre. Tanto é que depois nós vamos ver alguém dizer que ele não era só um mestre, mas ele era... Hã? Jesus. O que eu faço com vocês, hein? Vou ter que dar nota 0 para todo mundo. Menos de errar, né? Não, erra. Erra, qual o problema? Ele não era só um mestre, o que ele era? Filho de Deus. Aí, isso aí, ó. Tem que tentar, mas não é isso não. Quem mais fala? Ele não era só um mestre. Hã? Era Deus. Deus. Que mais? Vamos lá. Ele não era só um mestre. Gente, não acredito. Também era profeta, né? Profeta. Vou ter que dar uma nota 0 para vocês. Não queria.
ele não era só um mestre, ele era o mestre dos mestres. Entendeu? Então veja que ele não era uma pessoa comum, além de ser um mestre, além de ser um rabino, como muitos rabinos, quando ele estava, por exemplo, aos 12 anos, lá no templo, discutindo com os mestres da lei, né? Discutindo ali com aqueles rabinos, com aqueles sábios, essa discussão não era um bate-boca, não era uma roda igual no ônibus ou na feira, não. Essa discussão é falando a respeito da lei. Ele estava ali falando de assuntos da lei, porque é isso que os rabinos fazem. Os mestres, eles debatem a respeito, né? Cada um dá uma ideia, um fala uma coisa, outro fala outra. E a discussão deles, aquele debate que eles estavam tendo ali, isso era coisa de mestres. E com o decorrer, as pessoas observando Jesus, chegou a esse momento de chamarem ele de mestre dos mestres. Amém? Fala, Daiane. Não sei não, de algum lugar, que também, o que acontecia muito, para eles também não aceitarem Jesus como mestre, né? Por causa do contexto político deles também, né? Porque eu acho que eu não sei explicar muito bem como eu li, mas cada um tinha uma visão de como seria um mestre, né? Como seria, Jesus viria. E aí quando Jesus veio, viu Jesus que pregava amor, pregava tal, né? Alguma coisa assim. É que, na verdade, nesse sentido que você está falando, a expectativa do judeu estava baseada numa fala de um Messias libertador. O contexto político vivido na época de Jesus foi o contexto do imperador César Augusto, e Israel estava sob a tutela do Império Romano e sofria muito. Então, eles, lembrando a profecia a respeito do Messias, que é o libertador. Então, a libertação na cabeça deles não era ser salvo para ir para o céu. A libertação na cabeça deles era um rei, era um Messias que ia subjugar o Império Romano, que ia defendê-los, que ia sair à frente, que ia lutar. Era um líder vitorioso, era um líder que ia assumir como Davi, sabe? Ir para cima mesmo e vencer, e eles sairiam daquela situação que eles viviam ali. E Jesus não fez nada disso. Né? A libertação que Jesus estava trazendo era um outro tipo de libertação. Por isso eles não aceitaram e não aceitam Jesus até hoje. Tá? E aí cumpre-se, né, as profecias de Isaías: vendo, não vereis. Ou seja, eles viram Jesus, eles viram o libertador, eles viram o Messias, mas não viram. Vendo, não vereis. Ouvindo, não ouvireis. Porque eles estavam com o coração duro, estavam com os olhos cegos, estavam com a mente voltada para outras coisas e não aceitaram a Jesus ali como libertador, como salvador. Não serviu para eles, tá bom? Então até hoje é assim, e realmente o contexto ali impediu, né, que eles tivessem essa aceitação ali de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Eu já tinha até virado a página quando eu entrei nesses assuntos aí, tá? Estava aqui já meia hora aqui na página 84, onde nós vamos ver uma outra figura, que é
a apóstrofe. Eu nem sei o que é isso, irmãos. Então, vamos aprender junto agora aí, que eu não lembro o que é isso não. O termo apóstrofe deriva-se do grego apóstrofe e pelo latim apóstrofe também, mesma coisa. Essa figura de retórica é muito usada em discurso oral ou em narração escrita. Trata-se do ato em que o orador ou o escritor interrompe o discurso ou a narração para se dirigir a qualquer coisa, seja viva, inanimada, real ou fictícia, que possa estar presente ou ausente para incorporar no seu discurso, a fim de impressionar os ouvintes ou os leitores. E aí eu quero pegar um exemplo, vamos lá, porque ele continua falando aqui, quando o orador ou o escritor faz uso de palavras dirigidas a um objeto impessoal, a personificação e a apóstrofe normalmente se combinam. Veja o exemplo, isso vai ficar bem claro para a gente entender, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui Paulo faz uma combinação entre apóstrofe e personificação. Ao ser personificada, a morte ganha vida, como se fosse um animal com ferrão peçonhento e letal. Então é interessante demais esse exemplo utilizado aqui pelo comentarista, porque ele pergunta para a morte, né? Onde estaria a vitória dela? Porque Jesus, ele veio, Jesus, ele morreu, né? E ele falou que ninguém tirava a vida dele, ele mesmo dava a sua vida, mas a verdade é que ele morreu, mas não ficou morto, ele ressuscitou. Então, por isso, Jesus, ele vence a morte. E aí Paulo, ele escreve dessa maneira: onde está, ó morte? Como se a morte fosse um ser, né? Como se fosse um ente. E a morte não é. A morte é uma consequência, é uma situação onde todo ser humano vai passar por esse estágio, né? É uma etapa, né, do nosso desenvolvimento aí. A última fase, né? A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo mesmo, aí nesse capítulo 15, ele diz que a morte é o último dos inimigos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz isso aí. Aí depois aqui outro exemplo, veja ainda Jeremias 47:6, outro exemplo, onde há uma combinação entre apóstrofe e personificação. A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Falando aqui com a espada, né? Como se fosse um ser que na verdade é um objeto, né? Aí depois tem outro exemplo aqui ainda de Davi, e vai ter mais vários exemplos aí que no final ele vai apresentar, tá bom? Então, essa é a apóstrofe, não é algo assim tão utilizado, tão comum, tá? Talvez até meio difícil de identificar, não tão simples como as outras figuras que nós vimos, mas o que importa é que é mais um recurso, tá bom? Nós poderíamos aqui entrar nessa última figura, que é a antítese, última sim para a nossa aula de hoje, mas eu vou deixar para a gente falar com tranquilidade na próxima aula, e talvez a gente já vai concluir, tá? Na próxima aula, essa parte da apostila, e finalizarmos assim o nosso curso. Então eu queria que vocês dessem uma lida aí nessas últimas figuras. Se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma curiosidade, anotem para a gente poder estar falando em aula,
tá bom? Que eu queria já ver se a gente consegue finalizar e não consegui pensar ainda numa matéria para dar continuidade, aí eu quero ver se a gente consegue separar uma nova matéria, se a gente vai dar andamento já nesse mês, esse mês de novembro, que está me parecendo assim bem concorrido. Então talvez nós tenhamos aí até uma férias já antecipada, tá bom? Umas férias antecipadas. E enquanto isso a gente vai preparando aí uma nova matéria para a gente dar sequência em 2026, tá bom? Dar uma descansada e retomar com força total em 2026. Mas isso eu ainda estou aqui trabalhando sobre isso e aí a gente vai se conversar mais para frente. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma dúvida? Não, ninguém quer falar nada. Gente, hoje vocês estão devagar mesmo, hein? Maravilha. Então vamos agradecer a Deus, orando, né? E partindo para o nosso descanso aí. Pai amado, Deus bendito, obrigado por este tempo, Senhor. Aprendendo um pouquinho mais, Senhor amado, como melhor servir a Ti na Tua obra. Abençoa cada um de nós, Senhor. Dai-nos da Tua graça, dai-nos sabedoria, entendimento. Ajuda-nos a guardar, ó Pai, o aprendizado, a buscar, ó Pai amado, crescer no conhecimento e na graça, para a glória do Teu nome. Dai-nos, assim, uma noite de paz, uma noite de bênção, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom descanso, uma boa noite e fiquem com Deus. Amém. Amém. Amém.